Muito amado Padre Deusli, nosso pároco, saúdo também o Padre Mário, que não pôde estar aqui, mas está nesta comunhão bonita conosco. Estimado Padre Anderson, que visita esta paróquia e vem também como padrinho de batismo da pequena Maria, que será batizada dentro da Santa Missa. Muito estimado povo de Deus aqui presente, nossas lideranças, pessoas que amam a Deus nesta paróquia. A saudação especial aos nossos jovens, a Karen, que hoje completa seus 14 anos, já pude dar um abraço nela ali fora da igreja. Que Deus a abençoe, abençoe os aniversariantes aqui presentes, aqueles que nos acompanham. Querida comunidade, hoje a igreja celebra a festa do apóstolo São Tomé. Todas as vezes que nós nos reunimos na igreja para celebrar a festa de um apóstolo ou a solenidade, como ontem nós celebramos de São Pedro e São Paulo, nós temos que recordar que os apóstolos são colunas sustentáveis da nossa igreja. As igrejas antigas sempre tiveram o costume de quem as construiu de ter colunas. Nós temos aqui duas colunas que sustentam esse arco, que lembra a aliança de Deus com o novo Israel, que é a nossa igreja. Então as colunas que sustentam a igreja espiritualmente falando são os nossos apóstolos. São Tomé é muito conhecido por aquela atitude que ele teve de não crer que Jesus havia ressuscitado. Mas o apóstolo João também, quando anunciaram que o sepulcro estava vazio, ele também teve uma dúvida, porque os apóstolos eram gente como nós, embora com um chamado especialíssimo de nosso Senhor para serem apóstolos, mas eles também tinham as nossas fraquezas. Após aquele tormento da paixão de Jesus, toda aquela violência cometida contra nosso Senhor, uma violência que era aplicada aos piores bandidos e salteadores e aos escravos rebeldes do Império de Roma, a crucifixão. Ali muitos deles sentiram uma frieza na fé. Como pode? Ele, homem-Deus, que anunciou para nós a vitória sobre a morte e morrer desse jeito, mesmo que nosso Senhor houvesse instruído muitas vezes os apóstolos acerca do seu fim, mas aquilo não entrou no coração deles. E Tomé, quando é notificado pelos apóstolos que Cristo havia ressuscitado e aparecido a eles, ele disse: não, eu não acredito, somente se eu meter o dedo no lado aberto, na chaga das mãos e dos pés. E nosso Senhor se lhes aparece depois, onde Tomé estava agora junto com os apóstolos, e diz a ele: está aqui, sou eu, coloca a tua mão aqui no meu peito, nas minhas chagas, sou eu. E ele faz uma profissão de fé muito bonita: meu Senhor e meu Deus. Que muitas pessoas também repetem essa jaculatória: meu Senhor e meu Deus. É uma profissão de fé. Para vocês jovens, hoje é um dia bonito para vocês lembrar de um apóstolo que creu. A fé é o fundamento da esperança. Crer em Jesus é um dom do céu. Crer em Jesus é crer no Filho de Deus que se fez homem.
se encarnou na nossa realidade para nos salvar. A fé é crer naquilo que não se vê. Tomé era um homem um pouco céptico, ignorante, que tinha que ver para crer. O cristão não precisa, porque nós já temos a revelação divina no Antigo Testamento, que já é todo voltado para a chegada do Messias. Nós temos os testemunhos dos evangelhos, das cartas do apóstolo Paulo, que não conheceu Jesus quanto à carne. São Paulo nunca viu Jesus, mas ele o experimentou no caminho de Damasco, e se tornou o apóstolo dos gentios, aquele que anunciou aos povos pagãos a grande verdade. Vocês não precisam adorar os deuses, adorem ao Deus verdadeiro, a Cristo. Quando esteve no Panteão de Atenas, onde se reverenciava os mais diversos deuses, onde havia no Areópago um lugar para o Deus desconhecido, São Paulo entrou lá e disse: eu vos anuncio o Cristo, que vocês não conhecem. E ali São Paulo anunciou o Deus único e verdadeiro que se manifestou ao povo em Cristo. Essa é a nossa fé, nós cremos no Senhor Jesus. E é essa fé, meus irmãos, que dá sentido à nossa vida. Eu rezava agora com um irmão lá de São Paulo, que eu nem conheço, que está com câncer de 17 centímetros no retro, esperando a boa vontade do SUS, que é uma dificuldade para os pobres fazer essas cirurgias. E a gente fica pedindo a Nossa Senhora dos Remédios, que eu rezei para ele, pedindo a intercessão nossa dos remédios, que estou aqui, para que abrevie esse tempo da cirurgia. É impressionante como nossos pobres sofrem para ter essas cirurgias. Quantas remarcações. Outro dia eu fiquei impressionado. Lá em Damianópolis, uma pessoa foi designada para ir tratar em Uruaçu, numa viatura dessas de carregar doentes. Sofrimento. Isso me faz ficar pensando: quanto se gasta nesse Brasil à toa? Hospedagem de presidente com suas cortes fora do Brasil, que consome milhões, gente que come coisas caríssimas à custa do povo, e essa gente não ajuda a superar o sofrimento dos pobres. Gente que chega ao poder falando de pobre, mas que não ama os pobres. Não ama. Uma coisa é você falar dos pobres e usar os pobres para chegar onde você quer. Outra coisa é você ajudar os pobres. Aí um avião não precisa ser um avião melhor. Os pobres andando a pé, nessas ambulâncias velhas caindo nos pedaços, solavanco nos buracos, a pessoa já quase morre na viagem. É Cristo que sofre no pobre. É Cristo que padece no pobre. E os pobres são aqueles que mais facilmente aderem à fé. Quando a gente vê essas catástrofes terríveis, eu me lembro, muitos aqui não tinham nascido ainda, lá na década, no início de 80, um grande terremoto com tsunami, acho que no Chile, em Del Ruiz, e uma menina que ficou com os 2 pezinhos cravados nos escombros de vigas de concreto, não tinha jeito de tirar.
Ninguém teve coragem de cortar as pernas dela para tirar. E a água foi subindo, subindo até no seu pescoço. Antes de afogá-la, ela entregou a vida a Deus. Uma menina pobre, rica de amor de Deus, ela entregou a Cristo. Nós vamos celebrar dia 6, queridos jovens, o dia de Santa Maria Gorete, uma adolescente que, firme na fé dos apóstolos e da igreja, relutou contra o seu agressor estuprador e preferiu morrer a perder a sua virgindade, que ela ainda bem pequenininha tinha consagrado a Cristo. Olha que tesouro bonito. Hoje para o mundo é um absurdo. Outro dia uma jovem muito santa da igreja, muito abençoada, uma menina conservadora que vive a fé, ela me dizia: Dona Daíra, eu estou com 17 anos, sou virgem, estou entrando agora na universidade, um lugar muito triste, ela me disse, cheio de pessoas sem fé e ateus que querem tirar a fé da gente, e eu vou ser sinal de Deus lá dentro da faculdade, eu não vou perder minha fé. E minha tia, de 42 anos, casada, que tem filhos, veio me incentivar a perder a virgindade, porque eu não estou aproveitando a vida. E ela ria da tia dela, da burrice daquela tia, uma tia pagã, que vai à igreja, mas a igreja não está dentro dela. Porque quando você vem à igreja, a igreja está dentro de você, você respeita aquilo que a igreja pede de nós. É tão bonito um rapaz, uma jovem, que conserva sua virgindade. Mas o mundo aí fora não odeia isso. O mundo aí fora odeia a igreja, odeia Deus. Nós somos um resto dentro deste mundo e nós temos que ter coragem. Coragem de defender a nossa fé. Por que que nós temos fé? Porque o jovem católico vem à igreja, reza seu terço, tem amor a Nosso Senhor, a Nossa Senhora, vive bem a sua crisma, o seu batismo. Por quê? Por causa da fé. Mas o que que essa fé nos dá? A gente pergunta no batismo: a vida eterna. Nós cremos na vida eterna, e é nessa crença na vida após a morte que nós pautamos a nossa vida, porque a fé, ela gera um compromisso moral com Deus. Quem tem fé, a fé dos apóstolos, quem vive a fé da igreja, porque esta é a igreja deixada por Cristo, esta é a igreja deixada por nosso Senhor. A gente respeita todos os outros tipos de religião, mas a nossa tem toda a revelação de Deus. Toda. Na igreja católica nós temos todos os remédios necessários, os auxílios sacramentais e da palavra, para a gente chegar ao céu. E esta certeza que o dia que eu deixar esse corpo, essa tenda material, passageira, que é pó e vai voltar ao pó, a minha alma que veio de Deus voltará para Deus. Isso é a fé que os ateus não têm, que o professor ateu lá na escola, no Instituto Federal, na universidade, não tem. Ele não tem fé. Outro dia, conversando com os jovens da nossa diocese, todos universitários, e eles partilhavam e riam das bobagens dos ateus na faculdade, tentando tirar a fé deles. Aí uma dizia: é engraçado, eu disse para o professor, mas o senhor não tem fé, mas o senhor precisa de tanta coisa para viver. Ele falou: por exemplo, a sua maconha, a sua pornografia, porque ela já tinha visto no computador do professor as pornografias. Isso é alienação. Alienação é isso, não é ser católico. Então vocês, jovens, precisam defender a fé de vocês, ler o catecismo, estudar, escutar boas palestras sobre a igreja,
confessar sempre, ter amor a Nossa Senhora, rezar o terço de vocês, não cair nessa bobagem do mundo, que a felicidade está no prazer. Quem disse isso? O mundo. Nós cristãos não colocamos a nossa felicidade no prazer. Santa Maria Gorete renunciou à prática sexual para viver a castidade. Mas castidade dá prazer? Não. Dá satisfação espiritual. A moça santa, o rapaz santo, que diante de Deus reza e sente: eu vivo a pureza. Se der certo de eu casar, vou casar. Se não der, vou viver minha santidade até o fim. Eu me lembro, há uns 10 anos atrás, eu fui atender uma senhora de 87 anos. Ela estava já caminhando para a morte, mas muito lúcida, da igreja a vida toda, catequista por 57 anos. E ela me disse: bispo, eu estou com 87 anos, preparada para morrer, e eu quero dizer para o senhor que eu sou moça. Guardou a virgindade dela. Olha que coisa bonita. O esposo é Cristo. Isso é fé. A mulher que não nega dar filhos a Deus, o casal que ama os seus filhos, que ama a sua casa. Agora mesmo eu recebi uma foto de uma família de um lugar, 6 filhos. O mais velho quer ser padre. E ele está querendo vir ser padre aqui, 2.000 quilômetros do lugar de onde ele mora. Mas por que, meu filho? Porque aqui eu não acho quem apoia a minha fé. Eu gosto da liturgia, aqui a liturgia é tudo bagunçado. Eu gosto da seriedade, aqui não tem seriedade. É uma igreja vazia. Nossa igreja está morrendo, bispo, aqui. Porque não tem uma catequese que presta, só fala besteira na catequese, os cantos da missa horrorosos. Só se fala de coisas que não tem nada a ver com Deus. É muito triste isso. Igreja onde não se tem fé, morre. E a fé, ela vem dos apóstolos. E o que é o bispo? O bispo é o sucessor legítimo dos apóstolos. Quando o bispo vem, eu não sou bispo de vocês, mas quando o bispo vem a uma comunidade, ele tem que confirmar os irmãos na fé. O bispo de qualquer diocese, ele é bispo na igreja do mundo todo. Onde ele vai, ele deve confirmar o povo na fé. E eu quero confirmar vocês, jovens, na fé de vocês, em Cristo. Escuta o que esse bispo velho fala para vocês. Tenha Jesus no coração e ao lado Nossa Senhora, e vocês vão vencer. Vocês vão ser felizes. Na hora da morte, vocês vão ter paz. Santo Afonso Maria de Ligório escreveu um livro sobre a morte, para preparar as pessoas para morrer. E é muito interessante isso, porque quando eu penso na morte, eu penso na vida eterna. A morte é uma passagem. Assim como é belo nascer, é belo morrer. Um padre me dizia anteontem, eu cheguei, estava passando na rua, alguém: padre, por favor, atenda uma pessoa na última que está aqui. E ele entrou, era uma senhora rodeada dos filhos, esposo, já idosa, a morrer. E ela segurou na mão do padre e disse: amém. Só isso. Segurada na mão do padre, o padre cantou o ofício Nossa Senhora, e a alma dela deixou o corpo e foi para Deus. O padre tinha um óleo dos enfermos lá no carro, já deu a unção, na última hora deu o perdão dos pecados, a indulgência plenária. E aquela senhora, uma mãe, avó, esposa, fiel, 50 e tantos anos de casada, foi para o céu. Todos nós vamos percorrer esse caminho do mundo, rumo ao céu. Os jovens precisam de Deus, precisam ser de Deus, não do mundo. Um jovem que busca a santidade não precisa de carnaval. O jovem que tem a busca da santidade não precisa de pornografia. O jovem que busca o céu, que pisa esse mundo,
mas o seu coração está em Deus, está no céu, ele ama a sua família, mesmo que a família seja atrapalhada. Ele não precisa de vícios, ele não precisa ser uma pessoa esquisita, mas uma pessoa normal. O cristão não é esquisito, queridos jovens. O cristão é normal. Viva o Evangelho. O mundo acha que nós somos esquisitos quando vê uma menina vestida bem, vestida na modéstia, vestida de mulher. O mundo acha esquisito. Mas o mundo, como que nós católicos que queremos o céu devemos tratar o mundo? O mundo é o paganismo. O mundo vai lá atrás a pé e nós vamos aqui na frente na fé. O mundo vai atrás. Eu não vou embaraçado no mundo. A gente vai na frente. O cristão anda na frente do mundo, não anda junto com o mundo e nem atrás do mundo. O mundo não é mais importante que a nossa fé. Dessas coisas do mundo, coisas de pecado, a gente foge disso. Qual o perfil do jovem que vai vencer na vida e ter a vida santa em Deus? O jovem que reza, que lê a Bíblia, que confessa, que comunga, que vem à igreja todo domingo, que ama a sua família, que fala baixo, que é honesto, vai trabalhar em qualquer serviço, seja honesto ali, não pegue nada dos outros. Esse vai vencer. Que estuda. Eu lembro quando eu fui estudar no Rio de Janeiro, meu pai não quis me ajudar praticamente no seminário, é também pobre, não tinha ninguém que ajudava. Eu ia de chinelo havaiana para a PUC, de carona, porque não tinha dinheiro. E às vezes era triste. Eu lembro uma vez, meu chinelo havaiano arrebentou a correia, eu tinha que vir descalço para casa, para o seminário. Nunca tive vergonha disso, de ter duas calças, uma você usando e outra enxugando atrás da geladeira. A pobreza não é defeito. Uma pobreza bem vivida é virtude, é humildade. A gente precisa ter humildade. A humildade está ligada à fé. Quem tem fé de verdade é humilde, porque aí você espera em Deus, aí você ama, você tem compaixão dos pobres, dos que sofrem. É isso que nós precisamos. E nesse dia de São Tomé, eu convido vocês jovens, una-se aos padres, valorize o grupo de jovens de vocês, sejam unidos, se reúnam para rezar, para fazer uma confraternização sem bebida alcoólica, sem fumo, sem coisas do mundo, unidos, felizes, gente de Deus. A fé traz para dentro de nós o Espírito Santo, você se torna uma nova criatura. O jovem de Deus é diferente do jovem pagão. Vocês têm que botar na cabeça isso. Nós, os jovens da igreja, não somos melhores do que ninguém, mas nós somos diferentes, porque você não se prostitui, o seu namoro não é um namoro de qualquer jeito. Antes de começar um namoro, 3 meses de oração, depois reza junto os dois, para sentir, conversa com o padre, analisa, não, nosso namoro é da vontade de Deus. Então vai ser um namoro de oração, de diálogo, e não um namoro de relação sexual. Ah, mas todo mundo faz. Não, mas todo mundo, não. Os que fazem são pagãos. Cristão não vive essa vida. Você começa a namorar, já começa a tomar anticoncepcional, porque o namoro não é namoro, é amaziamento, é pecado, pecado grave, porque vive no pecado. Que coisa triste. Vocês talvez achem estranho eu falar isso para vocês, mas eu falo porque isso é doutrina da igreja. Esse é o caminho que leva para o céu. O que leva a pessoa a ser feliz? Não é o prazer. Eu lembro uma vez uma ex-prostituta que se prostituiu aqui no Brasil, foi para a Espanha se prostituir. Ela teve um câncer no órgão genital, doença venérea. Ela fez um longo tratamento e morreu disso, mas ela foi visitada pelas mulheres da paróquia e ela fez um momento de conversão. Participou de um retiro de mulheres, ela se converteu. E Deus deu a ela ainda 6 anos para viver a graça. E num encontro de mulheres que eu estava pregando, eu ouvi o testemunho dela.
ela pedindo perdão a Deus e testemunhando como a vida dela foi triste. Ela disse: eu não tenho como lembrar de quantos homens que eu fiquei com eles, mas ela disse, talvez em torno de 2.000 a 3.000 homens, que eu vendi meu corpo durante 28 anos. Às vezes ficava com 10 homens por dia para ganhar dinheiro. E ela me disse, foi o tempo da minha maior infelicidade. Eu tinha nojo de mim. Hoje, preparando para a morte, eu sou feliz, porque eu encontrei Deus, que a minha mãe não me ensinou a religião. Meu pai abandonou a nossa casa, minha mãe levava homem para dentro de casa. Eu comecei a me prostituir porque o meu padrasto me tirou a virgindade. Que coisa triste, que coisa deplorável. E ela testemunhava para mais de 300 mulheres que ela abandonou aquela vida, perdoou a sua vida, perdoou as pessoas que usaram dela, e que ela agora oferecia a Deus a sua vida, a sua doença, pela fé. E morreu santamente. O pároco dela me disse que celebrou uma missa para ela. Todas as mulheres do grupo de oração das mulheres estavam na missa dela, uma missa bonita. Ela não teve filhos, porque o útero dela foi carcomido pelas doenças. Quanta tristeza. A falta da fé. Quando eu tenho fé, a minha vida se conforma à vida de Jesus. Isso é o batismo. O batismo é viver a fé. Se nós soubéssemos o tamanho que é o significado do nosso batismo, a gente sempre beijaria a pia batismal onde nós fomos batizados. Eu sempre, quando vou à Catedral de Uruaçu, onde eu fui batizado, eu gosto de beijar a pia batismal onde o bispo velho me batizou, no dia 16 de setembro de 1960. O batismo. E nós vamos batizar uma criança. A criança é batizada na fé dos pais. O adulto é batizado na sua fé porque ele pede à igreja: eu quero ser batizado. Mas a criança, são os pais que pedem. E os pais têm esta bonita atitude de ajudar a criança a se iniciar na fé. Os padrinhos também ajudam, a comunidade também reza. Nós precisamos fortalecer a nossa igreja. Os católicos precisam ser mais unidos na oração, na virtude. Vocês, os adultos, precisam apoiar os jovens, ter paciência com os jovens. O jovem é barulhento, o jovem é bagunçado, às vezes usa as coisas na igreja, deixa de qualquer jeito. O padre tem que ter paciência, vai educando, porque os jovens são assim. Mas a gente vai acolhendo os jovens, ajudando cada um deles a descobrir o caminho de Deus. O senhor e o padre Mário têm essa missão de escutar os meninos, de dar o conselho, de orar com eles, para que eles sejam fiéis a Cristo. Tão bonito os jovens na igreja. A juventude na igreja é esperança. Mas vocês precisam estudar mais, ler a vida dos santos, escutar boas palestras. Pede os padres que eles orientem as boas palestras que nós temos na internet para vocês ouvirem. Não se misturar com drogas, com tráfico. Quem entra nesse mundo é um mundo sem volta. É um mundo triste. É um mundo horroroso. Drogas. Saiba com quem você anda, porque a Bíblia diz: mostra-me com quem você anda, que eu direi quem tu és. Quando a mãe e o pai dizem: essa amizade não é boa, fuja. Esse namoro não é para você, fuja. Porque pai e mãe têm unção para orientar seus filhos. Pai e mãe geralmente não erram. Mas quando você acha que sua mãe está errada, que seu pai está errado, converse com o padre, discirna com o padre, que às vezes pode que os pais, em algumas situações, podem errar. Eu me lembro de um casamento, a menina muito branca arrumou um namorado negro.
E o pai não aceitou. Filha minha não casa com preto. E ela veio falar comigo. A mãe não podia opinar porque o pai era muito bruto. Eu digo, mas você vai casar com ele porque ele é bom. Ele é da igreja. Eu conheço a alma dele, é um menino santo, obediente ao pai e à mãe. E ela namorou, e no dia do casamento, o pai disse, eu não vou, nem tua mãe, nem os teus irmãos, nem teus tios. Quem for, vai se indispor comigo. E ela veio falar comigo, veio, eu vou entrar com você na igreja. O pai não deu nada. As pessoas da igreja organizaram o casamento para ela. Um deu vestido, outro deu outra coisa. Um casamento lindo. Ela veio, eu entrei com ela de terno, entreguei ela para o noivo na frente do altar, subi, coloquei minha túnica e celebrei o casamento dela. Isso já tem talvez mais de 30 anos. E ela está feliz, deu bons filhos para Deus e é um casal extremamente feliz. E na hora da morte do sogro, durante muito tempo, obrando e urinando na cama, quem teve coragem de cuidar do sogro? O genro excluído. O mundo dá muitas voltas e a cruz continua parada. A cruz assiste o mundo. A gente tem que ter o bom sentido. Naquele caso, eu mandei que ela desobedecesse o pai, porque eu tinha ciência de que ela seria feliz. Era um caso de injustiça. E depois aquele menino tão humilde, tão trabalhador, tão dedicado, no final de tudo, foi ele que deu o amparo ao sogro, porque o sogro não dava certo com os irmãos, não dava certo com ninguém, e ele foi lá visitar e ele pediu perdão ao genro. Ele não precisa perdoar, eu estou aqui para cuidar do Senhor. E cuidou, acho que com 6 meses, banhando o sogro, colocando remédio no câncer, e ele foi secando. Me disseram que confessou na hora da morte. Que Deus o tenha. A gente precisa aprender que a vida ela é muito dinâmica e somente a nossa fé pode dar o verdadeiro sentido à nossa vida. Jovens, eu termino com uma frase do Papa Bento para os jovens lá em Madrid, na Jornada Mundial. Este ano vai ter Jornada Mundial que fala sobre Nossa Senhora, lá em Portugal. E o Papa Bento disse, meus filhos, Jesus não é um peso para os jovens. O jovem que aceita Jesus não recebe um peso. Jesus não tira a liberdade do jovem, porque Jesus é suave e Jesus coloca a verdade no coração do jovem. Porque você deixar de relacionar sexualmente antes do casamento, você deixar a maconha, deixar a pornografia, deixar a brutalidade, sair da ignorância, isso é se tornar leve. E é isso que Jesus quer tirar da vida de vocês, para que vocês possam dar frutos. Os que quiserem ir para o seminário ser padre, as meninas que quiserem ir para o convento ser freira, esposa de Cristo. Os que vão para o casamento, ter um casamento bonito. É isso que a igreja quer de vocês jovens. Que o Espírito Santo, que animou o coração de Tomé, coloque no coraçãozinho de vocês a alegria de ter fé. E nos momentos difíceis você diz com São Tomé, meu Senhor e meu Deus. Vamos repetir? Meu Senhor e meu Deus. Que Nossa Senhora dos Remédios interceda por vocês agora, ao longo da vida de vocês neste mundo e na hora da morte. Amém.